aqui na Câmara Municipal de São Paulo? Você trabalha em gabinete de vereador? Não, na ouvidoria. Tá bom. Nós temos aqui alguém formado em ciências sociais ou estudante de ciências sociais, de direito, economia, serviço social. Tem pessoas filiadas a partidos políticos. Legal. Vocês já tinham vindo a outros cursos da Escola do Parlamento? Tá, uma boa parte de vocês já tinham vindo. Para quem está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Meu nome é Lara, eu sou diretora acadêmica da Escola do Parlamento. Então, como na função de diretora acadêmica, o que eu faço é pensar os temas dos cursos e das publicações que a escola mantém, convidar alguns professores e organizar as nossas atividades aqui. Estou diretora acadêmica, né? Não sou, porque esse não é o meu cargo efetivo. Eu fui convidada para ocupar esse posto por um determinado período. Eu sou cientista política, sou graduada em ciências sociais, tenho um mestrado em ciência política, doutorado em ciência política, e a minha pesquisa acadêmica é voltada na área de partidos e eleições. Foi justamente por isso que o professor Glauco, que nós convidamos para pensar a estrutura desse curso, quais seriam as aulas, me convidou para dar a aula de hoje. Como eu não gosto de falar muito sentada na cadeira, eu vou falar aqui embaixo. Espero que não incomode a vocês eu estar aqui embaixo. Na aula passada, vocês conversaram um pouquinho com o professor Glauco sobre democracia representativa e o papel dos partidos enquanto o canal de representação dos cidadãos junto a governos e a parlamentos, não foi isso? O objetivo da aula de hoje é, complementando o que que vocês discutiram na aula passada, pensar o sistema eleitoral, ou seja, como nós elegemos esses representantes. E conseguir entender que existem várias formas, vários desenhos possíveis de sistema eleitoral, e que o sistema eleitoral que a gente escolher vai impactar no resultado da eleição, em quem são os nossos representantes, no tipo de atuação desses representantes e da relação dos representantes com os partidos políticos. Quem aqui já ouviu falar de reforma política? Bom, quase todo mundo. Na grande maioria das vezes, quando a gente fala em reforma política, a gente está falando em reforma eleitoral, em reforma do sistema eleitoral. 9 em 10 pessoas que falam em reforma política estão pensando em mudar a maneira como nós elegemos nossos representantes ou algumas regras que impactem nisso, como regras de financiamento de campanha, quando não o próprio sistema eleitoral. Por que isso? Porque a regra que a gente adota, ela é importante para quem são os representantes e como eles vão atuar. O que eu vou tentar mostrar aqui para vocês hoje é que existem maneiras diferentes de contar. Maneiras diferentes de pegar o voto que a gente vai lá no primeiro domingo de outubro, a cada 2, a cada 4 anos, e dar na urna e transformar esse voto num representante eleito. Dependendo de como a gente conta os votos, de quais são as regras para a soma e divisão desses votos, a gente vai ter um resultado diferente das eleições. Então, Rafael, dá para a gente ajustar um pouquinho essa luz? Vocês estão conseguindo ler o que está aqui? Vamos ver se a gente consegue ajustar um pouquinho a luz aqui, então. O que está escrito aqui? Sistema eleitoral. O que é um sistema eleitoral? O sistema eleitoral é o conjunto de regras que define como os votos são contabilizados para serem transformados em mandatos.
ou então o método usado para converter votos em cadeiras. O sistema eleitoral é quase que a conta matemática que a gente faz, se eu quisesse ser bem reducionista. Ele é um pouco mais que isso, mas se eu quisesse reduzir bem, qual é a fórmula matemática que eu uso para transformar o voto que eu dei num representante eleito. E o sistema eleitoral impacta diretamente no sistema partidário, porque dependendo da regra que eu uso para contar os votos, eu vou, como consequência, acabar tendo um sistema com mais partidos ou menos partidos. Alguém aqui já tinha ouvido falar disso? Que dependendo de como a gente conta os votos, eu posso ter mais partido ou menos partido? Não, na Holanda a gente teve uma eleição e acabou de ter o resultado da eleição. O sistema eleitoral importa porque depende da maneira como você conta os votos na Holanda em todos os lugares do mundo. Tá? Mas não é exatamente sobre isso que a gente está falando ainda não, talvez mais tarde. Existem dois grandes tipos, duas grandes famílias de sistemas eleitorais. Os sistemas eleitorais majoritários e os sistemas eleitorais proporcionais. O sistema eleitoral majoritário é relativamente intuitivo. Quem tem mais voto é eleito. E o vencedor leva tudo. No sistema proporcional, eu vou distribuir as cadeiras proporcionalmente à quantidade de votos que cada partido teve. Tá? Então, o número de cadeiras em disputas precisa ser maior que 2, porque eu preciso dividir proporcionalmente ao número de votos que cada partido teve. E aí, em essência, é muito simples, né? O sistema majoritário mais típico é muito parecido com o que acontece na nossa eleição para presidente. Você tem ou para prefeito, que nós acabamos de ter aqui em outubro do ano passado, não faz nem 6 meses. Você tem uma vaga em disputa, que é a de prefeito, e quem for o mais votado vai ser o eleito. Na proporcional, não. A gente vai contar quantos votos cada partido teve, vai ver qual é a proporção que isso significa do total de votos, e os partidos vão eleger tantos representantes quanto corresponder à proporção de votos que ele recebeu. Por isso que no sistema proporcional eu preciso ter uma quantidade maior de votos em disputa. E a aula de hoje vai ser um pouco para apresentar para vocês essas duas famílias de sistemas eleitorais. Eu não sei se vocês se lembram, mas entre 2014 e 2015, teve um debate muito grande no Brasil sobre reforma política, um debate que estava acontecendo lá na Câmara dos Deputados e no Senado, e se discutia adotar um novo sistema que foi chamado de distritão. Vocês já ouviram falar do distritão? Então, o que era? Tem gente aqui que falou que nunca ouviu falar do distritão. O distritão tem um nome pomposo na ciência política, que é voto único não transferível. O que isso significa? Eu vou pegar Então, antes de eu falar de distritão, deixa eu apresentar para vocês alguns conceitos que aparecem o tempo todo quando a gente está falando de eleições. Quando eu falo em cadeiras, eu estou falando no número de representantes que vão ser eleitos. Então, nos cargos nas eleições para presidente, governador e prefeito, eu tenho uma cadeira em disputa, porque cada cidade só tem um prefeito, cada estado só tem um governador e o país só tem um presidente. A isso a gente também chama de magnitude. Tá? O número de cadeiras em disputa. Magnitude é o número de cadeiras em disputa em um dado distrito eleitoral. O que é o distrito eleitoral? É a circunscrição territorial onde a eleição acontece. Então, na eleição municipal, qual é o distrito eleitoral? A cidade. Na
No caso de São Paulo, a cidade de São Paulo é um distrito eleitoral. Guarulhos é outro distrito eleitoral, Osasco é outro distrito eleitoral, Campinas é outro, Mairiporã é outro, e assim por diante. Cada cidade do Brasil se constitui enquanto um distrito eleitoral numa eleição municipal. Na eleição estadual, para governador, para deputado estadual, deputado federal e senador, o distrito eleitoral, a circunscrição eleitoral onde a competição acontece, o espaço territorial onde os candidatos podem pedir votos e serem votados, são os estados. E na eleição para presidente, o distrito eleitoral é o Brasil inteiro, é o país todo. Então, não importa em qualquer lugar que você esteja do Brasil, todo mundo vota nos mesmos candidatos a presidente. Então, a gente já ouviu aqui um conceito que é o de magnitude e o de distrito eleitoral. Eu falei também sobre cadeiras. Acho que, por enquanto, é isso para a gente poder passar para a próxima etapa. Vocês têm alguma dúvida até aqui? O que eu quero mostrar, então, para vocês na aula de hoje? Que o processo de escolha dos candidatos importa. Ao criar... Por quê? Porque, dependendo de como eu desenho o sistema eleitoral, dependendo das regras que eu escolho, eu vou criar determinados incentivos, tanto para a atuação dos candidatos, dos partidos, quanto dos eleitores. E também para a relação que vai se estabelecer entre o representante eleito e o seu eleitorado. Então, o sistema eleitoral, ele é muito importante. Ele importa para o resultado da eleição, para a relação do político com os eleitores, né, dos representantes eleitos com os eleitores, e para a relação interna dos próprios partidos. Tem pelo menos duas dimensões, que é o tipo de ação que o político perseguirá, ou seja, como ele vai se comportar uma vez eleito, e no funcionamento interno dos partidos políticos. Eu vou começar pelo sistema mais simples, que é o sistema majoritário, que a gente também chama de distrital. E aí eu vou voltar no que eu estava falando. Eu vou primeiro apresentar o sistema distrital mais tradicional e depois eu vou voltar e vou falar do distritão, que eu comecei a falar e interrompi, porque ele é um pouquinho mais complicado, embora não seja muito mais complicado. Então, quando a gente lê no jornal, no Brasil, ninguém fala, vamos adotar o sistema majoritário. As pessoas sempre falam, vamos adotar o sistema distrital. O sistema majoritário já é utilizado no Brasil. Quem sabe em quais eleições a gente usa a regra majoritária para eleger nossos representantes? Do Poder Executivo. Quem são os membros do Poder Executivo? Prefeito, governador e presidente. Além das eleições para os representantes do Executivo, prefeito, governador e presidente, tem alguma outra eleição na qual a gente use a regra majoritária? Como? Senador. Senador, a gente usa a regra majoritária. Eu não sei se vocês se lembram, mas uma eleição a gente vota para um senador e na outra eleição a gente vota para 2 senadores. Isso é igual em todos os 27 estados do Brasil, tá? Todos os estados têm 3 senadores eleitos. Numa eleição elege 1, na outra eleição elege 2. Quem é o senador eleito? É o senador que recebeu mais votos, independente de quantos votos ele tenha recebido. O que é um pouquinho diferente das eleições para o executivo. Para presidente, para governador, o candidato só é eleito se ele tiver mais da metade dos votos. Se mais da metade dos eleitores que compareceram às urnas votaram em um único candidato, ele é eleito. Se não, a gente faz uma segunda eleição, que no Brasil a gente chama de segundo turno, em que os 2 candidatos mais votados na primeira eleição vão concorrer de novo, numa nova disputa.
E aí o mais votado desses dois vai ser o eleito. Porque se eu só tenho 2 candidatos, o mais votado necessariamente vai ter mais da metade dos votos. E é sempre importante lembrar que contam os votos válidos, os votos dados em algum candidato. Os votos de quem ficou em casa e não quis ir votar. Ou os votos de quem foi lá e apertou na urna eletrônica a tecla branco. Ou votou num número que não existe, ou seja, anulou o seu voto, não contam para nada. Esses votos são os votos jogados no lixo. Tá? Ah, professora, mas eu recebi uma mensagem de e-mail dizendo que se mais da metade dos eleitores fosse lá e votasse nulo, iam ser convocadas outras eleições. Mentira. Isso é se mais da metade dos votos forem anulados pela Justiça Eleitoral por comprovação de fraude. Não se o eleitor votou de livre e espontânea vontade nulo. Quando você vota nulo, você está dizendo, qualquer um que se eleger para mim está bom. Eu me abstenho de participar da escolha dos representantes. Tá legal? Então, tem uma pequena diferença na regra do sistema majoritário na eleição para senador e na eleição para governador, presidente e prefeito das cidades com mais de 200 mil eleitores. Então, em São Paulo tem segundo turno. Tem alguém aqui que é do interior? De onde você é? Casa Branca. Casa Branca não tem 200 mil eleitores. Em Casa Branca, quem for o mais votado vai ser o eleito. Se eu tiver 5 candidatos a prefeito em Casa Branca e o mais votado teve 22% dos votos, ele é o eleito. Mesmo que a soma de todos os outros candidatos seja maior do que a quantidade de votos que ele teve. Na eleição para governador e para presidente, não. O candidato eleito tem que ter mais votos que todos os outros candidatos que estão competindo contra ele. Então, a eleição em Casa Branca e nesses outros municípios pequenos adota exatamente a mesma regra da eleição para senador. Se tiver só um candidato, é a mesma coisa. Se só uma pessoa for votar e ele receber esse único voto, ele foi eleito com 100% dos votos, inclusive. Então, o ideal é que se tenha mais de um candidato, mas tem vários casos, assim, deve ter umas 15, 30 cidades a cada eleição no Brasil, nas eleições municipais, em que você só tem cidades que só se apresentam um candidato. E a regra do jogo permite, porque você não tem como obrigar ninguém a ser candidato. Outra coisa que o professor Glauco deve ter dito para vocês é que no Brasil os partidos detêm o monopólio da representação. Ou seja, você só pode ser eleito, você só pode representar alguém se você estiver filiado a um partido. Por isso que a gente está falando por isso que a gente está fazendo esse curso sobre sistema partidário, a gente está falando sobre regras de sistema eleitoral e está falando o tempo todo de partido. Porque não é qualquer pessoa que pode se candidatar numa eleição. Você tem que estar filiado a um partido. E quem vai lá na Justiça Eleitoral e apresenta a sua candidatura é o partido. Então, o partido detém no Brasil o monopólio da representação política. Tudo bem até aqui? Bom, a gente falou sobre a eleição usando o sistema majoritário nos casos que a gente já conhece. Mas quando a gente lê no jornal falando sobre reforma política para adotar o sistema distrital, o que está sendo dito? Vamos mudar a maneira de eleger os membros dos nossos parlamentos, os vereadores, os deputados federais e os deputados estaduais. Vamos passar a elegê-los usando uma outra regra, que é a regra majoritária. Vamos pensar a cidade de São Paulo, para ficar mais fácil, tá? A cidade de São Paulo elege 55 vereadores. Como que eu poderia usar o sistema majoritário numa cidade como São Paulo? Como os mais votados? Dividindo a cidade em administrações regionais. Os 55 mais votados. Tá.
O sistema distrital é um pouquinho diferente dos 55 mais votados. Os 55 mais votados é o tal do distritão, que eu falei que tinha um nome pomposo, que é voto único não transferível. Nesse sistema, que foi o sistema apresentado na proposta de reforma política de 2014 e 2015, e que foi reprovado na votação, né, não foi aprovado na votação no Congresso, qual era a ideia? Os mais votados seriam eleitos, mas esses mais votados poderiam ser votados no estado inteiro. Então, por isso, distritão, porque eu teria um distrito bem grandão. Eu manteria o distrito eleitoral, a circunscrição eleitoral, tal qual a gente conhece hoje. Então, se fosse numa eleição para vereador em São Paulo, a cidade inteira; se fosse numa eleição para deputado estadual ou federal, o estado inteiro. E os 55 mais votados seriam eleitos, pronto, acabou. Depois eu vou falar de quais são as críticas a esse sistema, mas no sistema distrital, ele tem outras características, que é o sistema majoritário. A primeira delas é que a magnitude, ou seja, o número de cadeiras em disputa, normalmente ela é igual a 1. A gente até conhece alguns casos em que usam 2 ou 3 cadeiras em disputa no mesmo distrito, mas isso é raro. O mais comum é cada distrito elege um representante. O que isso quer dizer? Que numa cidade como São Paulo, eu teria que recortar a cidade de São Paulo em 55 distritos para poder eleger 55 vereadores. Então, ele é um sistema ele é mais fácil da gente entender, né? Eu vou dividir a cidade de São Paulo em 55 recortes territoriais, que vão ter aproximadamente o mesmo número de eleitores. São Paulo tem cerca de 8 milhões de eleitores, eu vou dividir 8 milhões por 55, se aceita uma pequena variação, porque não dá para ter o mesmo número ali na ponta da faca, porque eu não posso cortar a fração de eleitor, né? Então, a gente tem alguma variação, normalmente se aceita uma variação de até 5%, até 3% de eleitores em cada distrito, mas você tem distritos que têm o mesmo número de eleitores. E aí esses distritos cada um desses distritos vai eleger um único vereador. Se fosse no caso da eleição para deputado federal, quantos deputados federais o Brasil elege? 513. Uma das formas possíveis de organizar esse sistema seria pegar o Brasil inteiro e dividir em 513 distritos eleitorais, cada um elegeria um deputado federal, desde que esses distritos tivessem aproximadamente o mesmo número de eleitores. Ou a gente poderia fazer um sistema distrital respeitando os limites de cada estado. Nesse caso, São Paulo, que elege 70 deputados federais, teria um recorte, 70 distritos dentro do estado de São Paulo, com a mesma população, cada um elegendo um deputado federal. E são quantos deputados estaduais? 96. Então, na mesma eleição, eu tenho que ter 2 distritos diferentes. Ou eu tenho que separar a eleição de deputado federal da eleição de deputado estadual. Porque se numa eu preciso dividir o estado de São Paulo em 70, na outra eu preciso dividir em 96. Então, eu não posso ter o mesmo conjunto de pessoas votando juntas, não é isso? Porque um distrito tem mais eleitores e no outro tem menos. Então, eu tenho divisões territoriais do mesmo tamanho populacional, o que faz com que diminuam o que a gente chama de sobre-representação ou sub-representação. Isso a gente pode entender de 2 maneiras. No exemplo que eu dei aqui, se a gente pegasse o Brasil e dividisse em 513 distritos eleitorais, onde cada distrito elege um deputado federal, o mesmo número de eleitores seria necessário para eleger um deputado federal em todos os distritos do Brasil. Não é isso que acontece hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas em São Paulo, para poder eleger um deputado, precisa-se de aproximadamente 300 mil votos. O partido, não o candidato, tá?
hoje no sistema atual. Mas a cada 300 mil votos dá um candidato, dá um dos 70 deputados federais que São Paulo elege, o estado de São Paulo. Na última eleição no Acre, todos os candidatos juntos a deputado federal receberam 300 mil votos. Então, para eleger um deputado federal no Acre, você precisa de uma quantidade de votos, uma quantidade de eleitores indo votar muito menor do que em São Paulo. Fica claro isso? Isso é o que às vezes se chama de subrepresentação, sobre-representação. Então, como o Acre estaria sobre-representado e São Paulo subrepresentado. Porque em São Paulo se precisa de muito mais votos para eleger um deputado do que num estado como o Acre, por exemplo. Tá bem? E é muito mais simples de entender, né? Alguém tem dificuldade de entender? Eu vou dividir a cidade de São Paulo em 55 recortes territoriais, que tem mais ou menos o mesmo número de eleitores. O mais votado é eleito. Pronto, acabou. Como que eu sei quem foi eleito? É só olhar quem recebeu mais voto. Isso torna muito mais fácil a gente entender o resultado da eleição. Mas isso tem um outro efeito. Esse sistema acaba diminuindo o número de partidos que participa da competição. Por quê? Por causa de dois efeitos que na ciência política a gente chama de efeito mecânico e de efeito psicológico. Eu sei que só o mais votado vai se eleger. Com o passar das eleições, os partidos que não estão ali muito próximo do mais votado, que não são os 2 ou 3 que têm realmente chance de eleger, eles acabam desistindo de apresentar candidatos. A gente pode ter dois efeitos. Ou esses partidos vão desistir de apresentar candidatos em todos os distritos e vão acabar morrendo, ou os partidos podem escolher, não, aqui no distrito da Sé, que vai ser o distrito que vai ter, quem sabe aí fazer de cabeça a conta, 8 milhões dividido por 55, para ter uma ideia de quantos eleitores vão ter em cada distrito. Bom, no distrito que vai abranger a região da Sé, eu sou do partido do Rosa aqui, não tenho chance de me eleger, eu nem vou me apresentar nesse distrito eleitoral. Já lá no distrito do Jabaquara, o Partido Rosa é competitivo, então ele vai concentrar os recursos dele onde ele tem chance de ganhar. Porque também fazer campanha custa dinheiro. E a gente sabe que, né, inclusive, toda essa crise que a gente está vivendo agora está relacionada a formas de financiamento de campanha. Então, eu vou escolher onde eu vou alocar os meus recursos. E eu só vou alocar os meus recursos onde eu tenho chance de ganhar. Se eu não tenho chance de ganhar, eu nem vou pôr recurso aí. De gente para ficar andando na rua pedindo voto, de panfleto que eu vou mandar distribuir, enfim, tudo isso. Tá? Então, esse sistema, que tem esse efeito mecânico, que é dos próprios partidos irem se retirando dos distritos não competitivos. E tem um efeito psicológico, que é no eleitor. Você vota num partido. Ele não teve voto. Chega a segunda eleição, você vota de novo no partido. Ele teve o seu voto e mais 2. Na terceira eleição, você já pensa, mas será que eu vou votar nesse partido de novo que não chega nem perto de ganhar? Porque aí eu não estou interferindo em quem vão ser os representantes. Aí você começa a questionar. Se você for muito persistente, você pode até insistir até a 4ª ou 5ª eleição, mas depois você desiste de votar naquele partido e passa a votar num partido que tem chance de eleger um representante. Esse é o efeito da competição sobre os eleitores. Porque nós também somos racionais. Alguns eleitores insistem porque eles querem marcar uma posição ideológica. Não, eu vou votar nesse partido porque ele defende uma coisa que só ele defende e ninguém mais chega nem perto dessa discussão. Um eleitor mais apaixonado. Mas esse eleitor não é a regra, esse eleitor é a exceção. O eleitor mediano, a média dos eleitores, pensa o quê?
Não, eu quero de fato interferir no resultado da eleição. Eu quero eleger um representante. Então eu vou votar num candidato que seja competitivo, que tenha chances de ganhar. E esse próprio abandono dos eleitores aos partidos que não têm chance de vitória também acaba ajudando para essa redução do número de partidos. Acreditem em mim, países que adotam esse sistema têm um número muito pequeno de partidos. Isso não quer dizer o número absoluto, tá? Se a gente for pensar o caso mais clássico, os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais de 100 partidos registrados. Mas quantos partidos disputam, de fato, a eleição presidencial? Quantos partidos conseguem eleger governador? Quantos partidos conseguem eleger um senador ou um membro para o que a gente chama aqui no Brasil de Assembleia Legislativa ou Câmara dos Deputados? Só 2, os democratas e os republicanos. Isso não quer dizer que não existam outros partidos, mas esses partidos não são eficientes em eleger representantes, tá bom? Então, quando a gente fala em número de partidos, a gente também está falando do número de partidos que, de fato, estão competindo e que estão elegendo seus representantes. Quem sabe quantos partidos têm hoje representantes na Câmara dos Deputados no Brasil? 28. Nos Estados Unidos são 2. Na Inglaterra, que também usa esse sistema, mas que já tem muitos partidos, são 7. Tá? A Inglaterra é o exemplo desse sistema distrital, do sistema majoritário, que tem o maior número de partidos. E tem 7 partidos que elegem representantes no que a gente chama de Câmara dos Deputados aqui. Tá clara a diferença para vocês? Alguma dúvida aqui? Ninguém? Bom, até agora eu só falei de coisas boas desse sistema, né? Como? Eu vou pedir para o senhor esperar um pouquinho. No final, eu vou abrir um espaço para intervenções maiores. Agora, assim, só se vocês tiverem alguma dúvida muito específica do que eu estou falando, tá? Quais são os problemas desse sistema que eu chamei de majoritário, que é o sistema distrital? O primeiro problema dele é que ele tende a criar uma relação muito personalista entre o eleito e os seus representantes. E as pessoas, embora ele diminua o número de partidos, as pessoas com o tempo acabam deixando de associar um candidato ao partido. Porque ele está aqui nesse pedaço, no meu bairro, ele representa o meu bairro, a gente convive aqui, você acaba associando a pessoa. Outro problema é que na atuação do político, ele acaba tendo, representante dentro do parlamento, ele acaba tendo uma atuação muito mais focada para temas localistas e não para o bem da cidade como um todo. Então, se eu sou representante da Zona Sul de São Paulo, eu vou pensar em quais são os problemas da Zona Sul. E o que é problema de outras regiões da cidade não me interessa. E eu não vou votar, a menos que eu consiga convencer os outros representantes a votar no que é o tema específico da Zona Sul. Ah, mas na Zona Leste, em janeiro, quando chove, o Jardim Pantanal fica 30 dias embaixo d'água e a gente precisa reservar uma grande quantidade de recursos da cidade para resolver o problema de enchente no Jardim Pantanal. Ah, não, isso vai tirar dinheiro da Zona Sul. Eu sou eleito pela Zona Sul, eu não tenho voto. Eu não posso nem ir lá na Zona Leste, no Jardim Pantanal, pedir voto. Por que eu vou querer colocar 1 centavo que seja no Jardim Pantanal? Então, esse sistema incentiva uma relação muito localista e muito paroquial entre representante e representado, que é diferente de quando você é um representante da cidade como um todo.
Em São Paulo, embora muitos vereadores se apresentem como do bairro A, do bairro B, eles têm votos espalhados pela cidade inteira. E é muito raro o caso de um vereador que se eleja com os votos exclusivamente de uma região. Então, esses vereadores, eles têm que estar o tempo todo pensando a cidade como um todo. E aí, gente, sempre que eu estou falando aqui da cidade, o mesmo raciocínio vale para o Estado, tá? E para o país. Eu estou usando o exemplo dos vereadores porque ele é o mais próximo da gente. O Senado Federal aprovou uma lei que ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados. Então, ela não virou uma lei, é um projeto de lei, que diz que todas as cidades com mais de 200 mil eleitores deveriam adotar esse sistema distrital para a eleição dos seus vereadores. O que o projeto de lei, que inclusive é de um senador eleito pelo Estado de São Paulo, o senador José Serra, diz é: os distritos têm que ser contíguos espacialmente e eleger o mesmo número de contíguos espacialmente e ter o mesmo número de eleitores. Bom, quando essa lei foi aprovada no Senado, o Estado de São Paulo fez um exercício. A outra coisa que essa lei diz é que quem vai desenhar os distritos eleitorais, e aí tem um outro problema desse sistema, que é quem desenha e como é desenhado, como são desenhados os distritos eleitorais, diz quem vai desenhar os distritos eleitorais é o Tribunal Eleitoral. Tá bom. O Tribunal Eleitoral não tem nenhum geógrafo ali, não tem estatístico, mas tudo bem, vai ser ele. Aí o Estadão fez um exercício com a eleição, com os resultados da eleição de 2012. Eles pegaram São Paulo e dividiram em 55 distritos, né, 55 unidades da cidade de São Paulo, que tivessem exatamente ou aproximadamente o mesmo número de eleitores. E que fossem contíguos espacialmente. E usaram a lógica que é a mais racional. Quando você pensa num distrito, você pensa um recorte territorial o mais simples possível, né? Um quadrado, ou mais próximo de um quadrado. Bom, e aí eles desenharam isso na vertical e na horizontal. Só de ter desenhado os distritos na vertical ou na horizontal, eles já acharam uma diferença no resultado eleitoral. Eles consideraram só os votos do PT e do PSDB. Tá? Porque é um exercício aqui, a gente está tentando entender como o sistema funcionaria. A gente desconsiderou os votos dos outros partidos e está pensando, se na eleição de 2012 eu só tivesse os votos que o PT e o PSDB receberam, e esses fossem os distritos, qual seria o resultado? O que eles encontraram? Que se eu desenhasse os distritos na vertical, o PT elegeria mais representantes que o PSDB. Mas se eu desenhasse na horizontal, o PSDB elegeria mais representantes que o PT. E aí, como que eu vou desenhar os distritos eleitorais? Na vertical ou na horizontal? Quem é que vai decidir isso? E aqui, nesse caso, eles estão assumindo que a gente desenhou os distritos da maneira mais racional possível. Nos Estados Unidos, existe um termo que a gente traduziria como salamandragem, que é gerrymandering, que é uma referência a um animal, que é a salamandra, que é uma espécie de lagarto, e que está sempre num formato meio de S, assim. Por que eles usam esse termo? Porque nos Estados Unidos, quem desenha, a cada 10 anos é preciso ser feita uma revisão dos distritos. Toda vez que você faz um censo populacional, você precisa rever os distritos, porque os distritos têm que ter mais ou menos o mesmo número de eleitores. E aí, quem desenha, né, quem vai definir esse desenho dos distritos? É o governador e os membros do parlamento, e os deputados estaduais. E eles fazem desenhos de distritos absurdos, são contíguos espacialmente, mas são absurdos para garantir que o seu partido consiga eleger maioria. Então, alguma coisa... Eu não teria nenhum distrito com esse formato retangular. Praticamente não existe. Você pega um distrito que pega só o contorninho... Aqui é o Jaguaré, aqui em cima?
Jaguaré. Só o contorninho do Jaguaré e o Butantã, e depois eu junto o Jaguaré. Você vai fazendo distritos que têm formatos. Eu não tenho uma lousa aqui para desenhar, mas não são formatos óbvios, mas é que é para garantir que o seu partido tenha maioria. Você sabe mais ou menos, aqui, ó, todo mundo sabe, ó, não importa como eu desenhei o mapa, mas que na Zona Leste e no extremo da Zona Sul o PT está ganhando e no centro o PSDB está ganhando. Então, todo mundo sabe que tem mais ou menos uma concentração de eleitores favoráveis a um partido em determinadas regiões da cidade. Só que eu posso desenhar os distritos de uma tal maneira em que eu vou garantir, são 55 cadeiras, 40 para um partido e 15 para outro. E um partido vai ganhar do outro sempre por uma quantidade muito pequena de votos, mas ele vai ganhar em todos os distritos. Viu? Ó, tem um distrito ali, ó, que é bem estreitinho e comprido. No segundo mapa. Que vai até lá na Zona Leste. Eu acho que tem um... Ó. Vocês conseguem ver aqui? Essa listinha azul? Se ela não fosse tão fina, se ela fosse um pouquinho mais larga, talvez o PSDB fosse perder essa cadeira e o PT ganhasse. Então, dependendo de como você ordena, arranja os eleitores, você interfere no resultado eleitoral. E você quem? Você quem está desenhando os distritos. Então, um problema muito comum desse sistema majoritário é quem vai desenhar os distritos e como eu garanto que quem está desenhando o distrito eleitoral é imparcial, que ele não vai desenhar o distrito para favorecer um partido A ou um partido B. Alguém consegue resolver esse problema? Como? Mas mesmo assim, mesmo se você der para o IBGE vai olhar, ele vai ter que decidir se ele vai desenhar o distrito na horizontal ou na vertical. Eu usei aqui, esses distritos aqui, desse exemplo do Estadão, eles são os mais homogêneos possíveis. Eles fizeram esse pensamento. Não, vou fazer um distrito respeitando, na medida do possível, os bairros, os limites dos bairros, a homogeneidade da população. Está vendo que se eu desenho de um jeito ou de outro, segundo as mesmas regras, só estou pensando se faz mais sentido pôr eles na vertical ou na horizontal. Eu altero o resultado. Eu já estou usando critérios objetivos. Então, esse é um grande problema associado ao sistema distrital, que é quem controla o desenho dos distritos. Sugestão para vocês, entrem no Google e pesquisem gerrymandering, salamandragem ou distritos eleitorais nos Estados Unidos. Vocês vão ficar impressionados. Você às vezes tem um triângulo, aí uma faixa de terra bem estreitinha e depois outro triângulo. E nessa faixa de terra bem estreitinha você tem um distrito de um lado, um distrito do outro. Mas você faz isso que é justamente para poder garantir a maioria e, no fim, eleger o maior número de representantes para o seu partido naquele estado ou naquele município. Nos Estados Unidos, a revisão dos distritos eleitorais é feita a cada 10 anos, toda vez que tem um censo. Pode ter alguma variação entre a legislação de um estado e outro, mas a regra é essa. Tem um outro problema nesse sistema majoritário, que é a quantidade de votos que se joga fora e a falta de relação entre os votos que um partido recebeu e o número de representantes que ele elege. Porque o que acontece? Vamos pensar aqui num distrito eleitoral que tem 100 eleitores. Se um partido recebeu 51 votos, ele vai eleger o representante. Os outros 49 votos dos outros eleitores eu vou jogar fora. Então, 51% dos votos estão sendo considerados e 49% dos votos estão sendo desperdiçados. O sistema proporcional, ele tende a
utilizar uma parte muito maior dos votos, porque como é proporcional a votação de cada partido, os distritos são maiores, tem mais eleitores e elegem mais representantes, você joga menos voto fora. Tem uma preocupação em usar mais votos dos eleitores. Mas tem um outro problema ainda, que é a baixa correlação entre quantos votos um partido recebeu e quantos representantes ele elegeu, quantas cadeiras ele conseguiu. Eu trouxe para vocês um exemplo da última eleição, eleição de 2015 no Reino Unido. Primeiro exemplo aqui é... Deixa eu passar para o próximo. Aqui qual é em vermelho está a proporção de cadeiras, ou seja, de representantes que cada partido elegeu. Em azul, a quantidade de votos que cada partido recebeu. O Partido Conservador é o partido que elegeu a maior quantidade de representantes. Eles elegeram mais da metade dos membros do parlamento inglês. Eles elegeram 330 de 650 deputados federais. Só que eles só tiveram 32% dos votos. Então, eu estou dizendo que um partido... eles tiveram 37% dos votos e elegeram 51% dos membros do parlamento. Não é grande essa distância? E eu tenho o partido da União Nacional do Reino... É o partido... Como é que chama aqui? O Partido pela Independência do Reino Unido, que é o partido que defende que a Inglaterra, que o Reino Unido saia da União Europeia, é um partido mais extremista nacionalista. Eles tiveram 12,5% dos votos. E só elegeram um representante, que é menos de 1% dos membros do parlamento. Por quê? Porque eles têm votos espalhados territorialmente. Esses eleitores que apoiam um determinado partido, eles não estão todos juntos no mesmo distrito. Então, você pode ter uma votação muito grande, dispersa pelo território, mas que não é suficiente em nenhum distrito para garantir a sua vitória. E aí fica um problema. Tá tudo bem a gente ter um partido que tem 12,5% dos votos e tem 0,15% dos representantes de uma casa legislativa? Para vocês é tranquilo isso? Vocês acham que isso é um problema ou não é um problema? É mais para vocês pensarem. A ideia aqui um pouco é mostrar como os sistemas eleitorais impactam na nossa representação e também um pouco para vocês poderem entender o que está sendo discutido quando a gente está falando em reforma eleitoral. Não existe um sistema eleitoral que seja o melhor, o mais adequado, o perfeito em absoluto para o mundo inteiro. Tá? Varia muito das características de cada sociedade e do que você quer priorizar. Então, quem quer priorizar um parlamento com maior governabilidade, ou seja, com menos número de partidos e aumentar a chance do partido do presidente ou do governador ter maioria sozinho, sem precisar fazer coalizão de governo, prefere esse sistema aqui. Mesmo diz, não, tudo bem, eu tenho uma parcela grande de votos que são jogados fora, né, eu tenho um partido que pode ter uma quantidade grande de votos e não elege ninguém ou elegem poucos representantes, mas isso não é um problema porque esse sistema é mais governável. Porque ele vai resultar num número menor de partidos elegendo representantes, o que vai facilitar a governabilidade. Se esse é o seu ponto de vista, tudo bem. Mas se você vive numa sociedade que é muito plural, que tem muitos grupos minoritários, e você entende que todos esses grupos têm direito a eleger representantes, ou se você não concorda em ter um partido que tenha 12,5% dos votos, como esse exemplo que eu trouxe aqui, mas não elege nenhum representante, você vai falar, ah, não, esse sistema, eu prefiro ter um parlamento com um número maior de partidos, mas que está representando de uma maneira mais fidedigna a pluralidade da sociedade, e bem ou mal o governo pode formar uma coalizão de governo. É assim que se governa na Alemanha, na Itália, na Bélgica, por que não pode ser no Brasil?
Todo mundo faz coalizão de governo, oferece ministério para outro partido, vir apoiar a sua agenda política, então tudo bem. Mas eu estou garantindo a representação de um grupo maior da sociedade, de grupos minoritários.